Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, livro de 1 Samuel. Graças a Deus. Livro de 1 Samuel, no capítulo 3. Deus nessa noite, Ele tem uma palavra ao seu coração. Glória a Deus. Se você nessa noite tiver sensibilidade para ouvir a palavra que Deus colocou no meu coração, eu tenho certeza que esta palavra vai mudar a sua vida nessa noite. Amém? Livro de 1 Samuel, no capítulo 3. Vamos lá, vamos aguardar os irmãos encontrarem. Sou grato a Deus por estar aqui mais uma vez nessa noite juntamente aos irmãos, com a minha esposa, a minha filhinha, que já está correndo para todo lado, né, irmãos? Ela estava quebrando uma cadeira ali fora. Falei, meu Deus, coloca a mão, Jesus, coloca a mão que vai dar tudo certo. Graças a Deus. Irmãos, encontraram? Amém? Diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, volte a deitar. E ele foi e deitou-se. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este levantou-se e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele levantou-se e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Amém? Vamos poder se sentar nessa noite em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Irmãos, todos nós conhecemos o chamado de Deus para Samuel. Nós conhecemos a história de como Samuel ele foi concebido. A Bíblia diz que havia um homem que se chamava Eucana, e este homem ele tinha duas esposas. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. E a Bíblia diz que Ana ela não tinha filhos, e Eucana amava mais a Ana do que a Penina. E Penina era muito frutífera e ela tinha vários filhos. E quando ela olhava para Ana, ela tirava sarro de Ana. Ela vinha com as suas brincadeiras, com as suas gracinhas para cima de Ana, porque Ana não conseguia dar a Eucana um filho. E a Bíblia diz que todo ano Eucana pegava as suas duas esposas, pegava os seus filhos, os seus servos, e subiam a adorar ao Senhor, a casa do Senhor. Todos os anos subia Eucana, Ana, Penina e seus filhos, de todos os anos Ana ia para adorar ao Senhor. E a Bíblia diz que Ana ela buscava o Senhor incessantemente. A Bíblia diz que Ana, um certo dia, ela estava orando, buscando ao Senhor, e ela já não tinha mais palavras para dizer, ela já não tinha mais voz para falar com o Senhor. E quando ela estava ali falando, apenas os seus lábios mexiam. Talvez ela não queria que alguém escutasse a sua voz. Talvez ela não queria que alguém, por mais um ano,
por mais uma vez escutasse o seu pedido ao Senhor. Talvez nos outros anos Ana orava, talvez nos outros anos Ana gritava, talvez nos outros anos Ana implorava, mas esse ano não. Esse ano foi um ano diferente. E Ana estava no cantinho, e ela começou a orar, começou a buscar a Deus, bem baixinho. Que o sacerdote Eli, quando olhou para Ana, disse: olha, você está bêbada, porque você está apenas com a sua boca mexendo, não estou escutando a sua voz, você está bêbada, a essa hora do dia. Aí Ana soltou a sua voz e disse: não, Senhor meu, é que eu tenho um desejo dentro do meu coração, eu tenho um sonho dentro do meu coração, porque todos os anos que eu venho aqui buscar ao Senhor, todos os anos que eu venho aqui pedir ao Senhor uma bênção, todas as vezes eu saio daqui e as pessoas tiram sarro de mim. Penina, ela fala, ela brinca comigo. Penina, ela tira sarro porque eu não consigo dar um filho, mas esse ano eu quero conseguir as coisas, sacerdote, em silêncio. Esse ano vai ser um ano diferente, porque eu quero prometer uma coisa a você, Eli, que se Deus me der condições de ter um filho, eu quero entregar este filho para servir na casa do Senhor. E eu faço um voto diante do Senhor, que se neste mesmo tempo, no próximo ano, eu vier a ter um filho, ele vai servir diante do templo do Senhor. O sacerdote ali, olha, seja como a sua palavra, que Deus conceda o desejo do teu coração. E a Bíblia diz que Ana foi, Penina foi, todo mundo foi embora. E o milagre que Ana esperava, Deus concedeu a Ana. Ana teve um filho. E no primeiro ano em que Ana tinha que ir ao templo, ela disse: olha, esse ano eu não vou, porque eu tenho um propósito no meu coração. Mas no próximo ano, quando meu filho não estiver mais mamando, eu vou deixar o meu filho diante da casa do Senhor, diante do templo do Senhor, para que sirva ao Senhor. Nós conhecemos a história. Ana então pega o seu filho no próximo ano, no segundo ano, e leva até Eli, leva até o templo do Senhor, leva até diante do altar e diz: olha, estou aqui para cumprir o meu voto, estou aqui para cumprir aquilo que eu prometi a Deus. E está aqui o meu filho, Samuel, que vai servir diante do Senhor. E a Bíblia diz que todos os anos que Eucana subia para adorar ao Senhor no templo, que Ana ia também adorar ao Senhor no templo, ele levava sempre uma roupa nova. E todo ano Samuel estava com uma roupa nova. Todo ano a roupa de Samuel era renovada. Samuel um pouquinho grande, um pouquinho já entendedor da palavra do Senhor, entendedor dos rituais do templo, entendedor da adoração, de como Deus deveria ser adorado. Samuel era uma pessoa que conhecia tudo do templo. Samuel conhecia todos os ritos, conhecia todos os sacrifícios, conhecia todos os dias santos, conhecia todos os sábados que teriam que ser santificados ao Senhor. Mas tinha uma coisa que Samuel ainda não conhecia, que era a voz do Senhor. Samuel conhecia tudo, estava dentro do templo, porque a Bíblia nos fala que Samuel, ele dormia no templo. Conhecia onde ficavam os sacrifícios, conhecia onde se colocava o candelabro, conhecia onde a arca do Senhor ficava, conhecia onde se colocavam os pães ázimos, conhecia onde se sacrificava e como deveria ser o sacrifício. Ele conhecia todos os ritos, todas as formas, todos os louvores, todos os salmos, todas as canções, todas as rezas, todas as missas, ele conhecia tudo. Mas tinha uma coisa que ele não conhecia, que era a voz do Senhor. E a Bíblia diz que em um determinado momento Samuel foi deitar-se, e a palavra do Senhor, ela era rara. As visões
elas eram raras. Ninguém tinha visão, nem o sacerdote. A palavra do Senhor diz que nem o sacerdote escutava mais a voz do Senhor, tanto que o Senhor precisou mandar um profeta de outro lugar para falar com o sacerdote. E quando o sacerdote que está na frente da igreja, quando o sacerdote que está na frente do templo não consegue mais ouvir a voz do Senhor, a nação ela vai se deteriorando moralmente. Quando as pessoas não conseguem escutar mais a voz do Senhor, a sua moral ela vai se deteriorando. E a Bíblia diz que Eli tinha 2 filhos, e esses 2 filhos faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Eles corrompiam o sacrifício, eles deitavam-se com mulheres estranhas próximo ao templo, ou até mesmo dentro do templo, porque ninguém mais escutava a voz do Senhor. Mas o Senhor gerou um milagre através da vida de Ana, para mudar essa história da nação de Israel. Irmão, você pode estar orando, eu não sei quantos anos você está orando, há quantos dias você está orando, quais são os sonhos que Deus tem colocado no seu coração, mas Deus ele está bolando um plano para que o seu sonho, quando esse sonho vier à realidade, ele comece a mudar a vida de muita gente, ele comece a mudar a história de muitas famílias, de muitas casas, de muitas pessoas, ele comece a mudar o rumo, a história até mesmo de uma nação, através de um sonho que uma pessoa tem. E a Bíblia nos fala que Samuel foi deitar, e a lâmpada do Senhor ainda não tinha se apagado. O que era a lâmpada do Senhor? Era o candelabro que ficava aceso, que todos os dias o sacerdote tinha que ir lá alimentar com óleo. E a Bíblia nos fala que ele estava meio cego. Pela sua idade avançada, ele já não conseguia mais enxergar. E Samuel foi deitar-se. Quando Samuel está deitado, daqui a pouco ele escuta: Samuel. Samuel escutou, levantou-se e foi até Eli e disse: olha, eu estou aqui, você precisa de mim? Ele disse: olha, não preciso, eu não te chamei. Sabe por quê? Porque Samuel ele conhecia tudo, mas ele ainda não conhecia a voz do Senhor. E pela segunda vez: Samuel! E Samuel correu até Eli e disse: olha, você me chamou? Ele disse: olha, não te chamei, volte a deitar. E pela terceira vez o Senhor chama: Samuel, Samuel. E a palavra do Senhor diz que Samuel corre até Eli e disse: olha, eu estou aqui, você precisa de mim? Ele disse: olha, não. Eli já velho, Samuel dentro do templo do Senhor. O que estava dentro do templo do Senhor, pastor Eliseu? O candelabro, os pães ázimos e a arca do Senhor, que representava a presença do Senhor. Quando Samuel ouviu, ele não entendeu. Quando Samuel ouviu, ele não conseguiu compreender. Então ele foi até Eli, e Eli já sábio, ele disse: olha, quando te chamarem de novo, você vai me dizer: eis-me aqui, fala, porque o teu servo ouve. Irmão, quando Deus ele quer fazer algo na nossa vida, a palavra do Senhor pode ser rara, as visões vai ser rara, mas Deus ele vai chamar você, até você responder ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, Senhor, fala comigo, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando Deus ele quer mudar a vida de uma nação, igreja, ele vai chamar você, e você não vai conseguir dormir à noite. Você vai pensar que é a voz da sua cabeça, mas é o Senhor que está te chamando para uma grande obra sobre a terra. É o Senhor que está te levantando para que a história das vidas das pessoas sejam mudadas. É o Senhor que está te levantando para que você seja diante dele um instrumento de valor. A palavra do Senhor era rara, mas Deus chamou uma vez, Deus chamou 2 vezes, Deus chamou 3 vezes, na terceira vez Deus chamou 2 vezes, e Samuel disse: olha, Senhor, eis-me aqui na 4ª vez. A palavra era rara, mas Deus ele não se cansou de chamar a Samuel pela 4ª vez.
4 vezes. E Deus então naquele dia passou a falar com Samuel. A palavra do Senhor nos fala que a partir daquele dia Deus começou a ser na vida de Samuel. Deus começou a usar a Samuel de tal maneira que todas as tribos reconheciam que Deus estava na vida do menino. Todas as tribos reconheciam a presença de Deus sobre a vida de Samuel. E Deus nessa noite, Ele está neste lugar. Você pode estar aí pensando. Durante esse mês eu passei o mês inteiro pensando: Senhor, o que vai ser do nosso país? O que vai ser da nossa nação? E Deus, Ele me revelou uma palavra. Quando eu comecei a analisar o mundo inteiro, quando eu comecei a analisar os países do mundo, comecei a analisar como é que está o cristianismo lá fora, como está o cristianismo na Europa, como está o cristianismo na Ásia, na África, na América do Norte, os Estados Unidos, que era um país cristão, que mais da metade da população era uma população evangélica protestante, a Inglaterra, que era um país protestante. E eu comecei a analisar, e Deus me revelou, sabe o quê? Que a última chama do avivamento ainda está acesa sobre a nossa nação. Deus, Ele me revelou que a última chama do avivamento, porque antes que essa lâmpada do Senhor se apague, Deus ainda Ele tem um compromisso com esta nação. Então não importa se o inimigo se levantar, não importa se Satanás vier com os seus exércitos, maior é o que está com esta nação brasileira. E Deus está chamando nesta noite: Samuel, Samuel, Samuel. E se você nessa noite tiver ouvidos para ouvir o chamado de Deus, a unção de Deus, ela vai descer sobre a sua vida e vai começar a consumir o seu coração. Pois a última chama do avivamento que há de vir sobre esta terra, igreja, está sobre a nossa nação. E a igreja, por um momento, ela se deixou levar pelo momento. E Deus vai precisar curar a nossa igreja. Deus, Ele vai precisar curar a igreja brasileira como igreja, para que a igreja volte novamente a pregar, sabe o que? A palavra dEle. Porque a igreja se dividiu, a igreja tomou o lado, se esqueceu que o lado que a igreja tem que tomar é o lado da cruz, do Calvário. A igreja se esqueceu que o lado que ela tem que tomar é o lado das vidas que estão indo para o inferno, que estão se perdendo, porque é a última chamada que Deus tem para a igreja brasileira, para o avivamento que vai vir antes do arrebatamento. E Deus nessa noite chama a igreja. Você consegue ver esta nação? Feche seus olhos nessa noite. Hoje é um dia oportuno para falar sobre a nossa nação. Você consegue ver esta nação começar a ser sacudida? A igreja do Senhor começar a ser sacudida, não por palavras, não por promessas vazias, mas começar a ser sacudido pela presença do Espírito Santo do Senhor, que vai começar a queimar corações. Porque Deus vai levantar nesta terra, Deus vai levantar nesta cidade, Deus vai levantar nesta igreja Samuéis. Talvez você ainda não tenha ouvido a voz do Senhor de noite, talvez você ainda não tenha ouvido a voz do Senhor nos hinos, talvez você não tenha ouvido a voz do Senhor, ou talvez você já tenha ouvido, mas não tenha reconhecido. Mas Deus nessa noite está dizendo para você, está te chamando pelo seu nome, e você vai ter que dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer parte deste avivamento que vai abalar esta nação. Eu quero fazer parte desse avivamento que vai ser o celeiro para este mundo, que vai ser o celeiro para este mundo.
Pois a igreja brasileira foi chamada para uma missão. Existe uma missão sobre os seus ombros, igreja. Porque você acha que você tem toda essa liberdade? Por que você acha que você tem toda essa liberdade sobre a sua vida? Se isso não for um projeto de Deus, para Deus fazer algo grande nessa nação, através da sua vida, você não teria essa liberdade. Mas Deus essa noite está chamando. Só que você vai ter que ter coragem de falar: eis-me aqui, Senhor. Você vai ter que ter coragem nessa noite de se levantar diante de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. Porque não importa, se não for você, vai ser outra pessoa. Mas o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Se não for você, vai ser outra pessoa, porque o que Deus tem para fazer, através desta nação brasileira, Ele vai fazer. A igreja pode ter se perdido por um momento, pode. Deus precisa curar, precisa. Para quê? Para que a gente possa colher este avivamento. Sem esse avivamento não tem céu. Sem esse avivamento, irmão, as pessoas estão indo para o inferno. Sem esse avivamento, as pessoas estão perdidas. Nós estamos na iminência de uma outra guerra no mundo. E o Brasil está longe de tudo isso. É porque Deus tem um plano. Deus tem um plano para nós. Você crê nisso? Você crê que Deus tem um plano para a cidade de Capão Bonito? Deus pode começar aqui nessa noite. Deus pode começar esse avivamento aqui nessa noite, através da sua vida. O Espírito Santo de Deus essa noite pode descer sobre você, e você sair daqui profetizando, você sair daqui pregando, você sair daqui expulsando demônios, curando os enfermos, levando as vidas aos pés de Cristo. Você pode sair daqui nessa noite sendo abençoado, sendo nessa noite uma labareda para esta chama que Deus vai fazer nesta terra. Fala para o Senhor: eu quero ser, meu Deus. Fala para o Senhor, fica de pé, fala: Senhor, eu quero ser. Eis-me aqui, Senhor. Eu posso não ter escutado a tua voz até hoje, eu posso saber todos os cultos, posso saber todos os hinos, posso saber orar, posso saber clamar, mas se eu ainda não escutei a tua voz, eis-me aqui, Senhor. Começa por mim. Fala para o Senhor nessa noite: Senhor, começa por mim. Senhor, o que o Senhor tiver, Senhor, para nós, o que o Senhor tiver, Senhor, por esta cidade, Senhor, começa por nós, ó Deus. Eu te convido nessa noite, Espírito Santo, a entrar sobre esta igreja. Senhor, aquele que tem ouvidos para ouvir a tua voz nessa noite, aquele, Senhor, que tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz à igreja nesta noite, Senhor, que ele seja cheio com o teu Espírito nesta noite, que a tua unção comece a descer, que o teu Espírito comece, Senhor, a queimar este coração, a queimar esta vida, a queimar esta alma, Senhor, para aquilo que o Senhor fará, Deus. Oh, Naramassuri, Amantocondaramanagarabachai. Senhor, nessa noite, Senhor, começa a queimar as nossas vidas, ó Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui nessa noite, Pai. Começa por mim, começa pela minha família, começa, Senhor, pela minha casa, Deus. Começa, Senhor, nessa noite por esta igreja, Pai, que tem clamado a Ti, Senhor. Começa, Senhor, por esses irmãos que têm te buscado, Senhor, porque nessa noite queremos ouvir a tua voz nos chamando. Arde, Senhor, as nossas vidas, ó Pai. Arde, Senhor, nessa noite, meu Deus, os nossos corações, ó Pai, para esta missão. Arde, Senhor, nesta noite, Senhor, as nossas vidas, ó Pai,
por aquilo, Senhor, que tens a fazer, Senhor, neste país. Senhor, porque eu tenho certeza que daqui vai sair missionários, ó Pai. Pessoas, ó Pai, que vão se comprometer com o seu chamado, Deus. Pessoas que vão se entregar à obra, pessoas que vão se entregar a Ti, Espírito Santo, para um grande avivamento, Senhor. Por isso o Senhor venha ficar conosco, Deus. Por isso o Senhor venha trabalhar, Senhor, nos nossos corações, ó Pai. No nome de Jesus. Amém? O que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. Se você não escutar a voz de Deus, outros vão escutar, mas Deus vai fazer. Nós somos o celeiro para o mundo, igreja. Muitas das vezes você pode entrar aqui cansado, pode entrar aqui triste, chateado com Deus, mas não se abale, porque o que Deus fará nesta cidade, através desta igreja, através da sua vida, pastor Eliseu, vamos começar a exportar a presença de Deus. Pessoas virão para ouvir, para sentir Deus, para serem curados por Deus, para serem libertos por Deus, para serem transformados. Que Deus possa acender essa chama no seu coração nessa noite, e que você possa alimentar esta chama todos os dias, em nome de Jesus.